Olá, gente. Boa tarde para vocês que vão assistir esse vídeo depois, que estão assistindo agora. Esse vídeo não, nessa live. Que eu, junto com a Patrícia, possamos contribuir, né, com a vida de vocês de alguma maneira. Patrícia Petri é uma mulher maravilhosa. Ela vai estar aqui hoje com a gente, contando um pouquinho da história dela. E você vai aprender muito, muito com Patrícia, com a superação, né? Com a fé que Patrícia tem, com os milagres que aconteceram na vida dela. E ela é uma mulher incrível. Deixa eu observar aqui, ver se ela já chegou. Ainda não, ela ainda não chegou aqui. Patrícia chegou, ela ali. Então, vem com a gente, vem participar desse bate-papo. Você pode mandar perguntas que a gente responde. E eu já vou enviar aqui o convite para a Patrícia, para ela se apresentar aqui para vocês, para ela mesma contar, né? Ela mesma contar para a gente, contar um pouquinho da sua história. Deixa eu ver se ela entra aqui. Patrícia! Oi! Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Oi, Sandra. Oi, Sandra. Que bom que você está aqui com a Boa gente. tarde, Sandra. Estou dando uma boa tarde aqui. Não seja bem-vindo a todos que vão chegando. Isso. Obrigada pela companhia. E Ok. vamos fazer um bate-papo bem gostoso, apesar da voz meio gripada ainda. Mas Melhorou ainda não. vamos lá. Estão me Isso. ouvindo bem? Tudo certinho aí, Gil? Aqui tá. Você tá me ouvindo bem também? Eu tô. Ponto, Até ótimo. coloquei o volume aqui no máximo Eu para também ficar gosto mais no fácil. máximo. Ok, pronto. Conta aqui, Sandra. Quem é Sandra? Desculpa, eu vi o Sandra ali. Patrícia, conta um pouquinho de Patrícia Petri pra gente aqui. Conto sim. Então, hoje eu estou aí com 44 anos, dois filhos, somos aqui de Catarina, né? Para as pessoas que são mais de longe aí, ainda não conhecem a minha história. Para quem conhece, sempre é gostoso, né? Dentro de tantas pessoas que oraram com a gente, vibraram muito com a gente estando lá distante, de São Paulo, né? Então, as pessoas aqui da minha cidade se uniam em oração. É uma coisa muito gostosa e era uma força gigante que a gente recebia, né? Estando tão longe de casa. Então, eu tenho dois guerreiros. João Vitor hoje está com 14 anos, né? É a primeira parte da minha história. História essa que eu registrei nesse livro. E quando Isso, outras pessoas chegarem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro, o objetivo, né? E o isso. que ele traz. Aham. Então, João Vitor, ele nasceu e no terceiro, quarto dia já foi diagnosticado com uma doença rara chamada atresia das vias biliares, né? E já logo passando os primeiros meses de vida dele, a gente foi informado de que era uma doença onde o transplante seria praticamente inevitável. Hoje, em média, apenas 8 a 10% de crianças diagnosticadas com essa doença, com a atresia, conseguem viver e se nutrir, né, sem o transplante hepático. Então, a gente acompanhou aí desde a infância, né, essa necessidade. Claro que quanto mais a gente conseguisse postergar, mais benéfico seria para ele, né? Até a gente conta a historinha do carro. O carro também é assim, quando ele é original, com todas as suas peças, né? Tudo funciona melhor. Quando você começa a mexer nesse carro, né? Aquela peça pode Angel. não servir direito, aquela peça pode começar a dar problema. Então, assim é com o transplante também. E aí, passado o transplante do João, em 2015, né? Infelizmente, chegou o momento de ele precisar deste transplante, né? Que, claro, Patrícia, hoje é uma só gratidão para muito grande. entender melhor, foi diagnosticado, mas não havia necessidade logo de um transplante? Ou precisou passar por um Domente processo antes? Isso, ele Entendi. de pequenininho, né? A gente fez uma cirurgia que inclusive é japonesa
e tem o nome de Kasai. O que essa cirurgia fez? Fez postergar esse transplante, que seria melhor ser feito maior. Por quê? Porque aí você já tem um órgão melhor a ser trabalhado, né? A criança, ela já tem uma estrutura em crescimento, então sempre é mais benéfico e o risco de mais complicações é menor, o que não foi o caso dele, né? Houveram, sim, muitas complicações, que a gente já vai aí resumir um pouquinho da história, enquanto a gente esteve em São Paulo. Isso. Então, esse casai foi realizado com 2 mesinhos de vida, para que ele pudesse viver bem, né? Conseguisse se alimentar, nutrir, ficar bem até que fosse possível e a gente ia acompanhando. Desse período até o transplante, até o 7º, 8º ano de vida dele, tiveram, sim, algumas complicações, internações. É uma doença que se chama, uma infecção, na verdade, que se chama colangite, né? Que faz a criança ficar debilitada, ela fica ictérica, que é aquele amarelo, né? Que muitas mães veem nas crianças aí logo nos primeiros dias. E aí ele precisava internar para fazer medicação venosa, né? Para poder se recuperar melhor. E enquanto a gente continua a história, vamos pedir, né, Gil? O pessoal aí manda um aviãozinho, vai chamando todo mundo. Vai ser uma história bacana. Vamos trazer aí o nosso conhecimento dentro da inteligência emocional, o que essa história traz. Então vai chamando todo mundo, manda aviãozinho, convida. Isso. Seus amigos, seus pais, seus tios, vai chamando todo mundo para ajudar a gente a contar essa história, para participar. Isso, eu vou chamando aqui também. Isso. Estou mandando os aviãozinhos aqui também. Vou compartilhar aqui também. Consegue pra não? Mim não aparece. Não. Se eu clicar aqui do lado, daí eu saio. Ah... Tô mandando pro pessoal aqui. Vamos ver. Isso. Pronto, mandei para Pronto, continua. Isso, ele nasceu em 2007, né? E aí, em 2015, né, foi o transplante hepático. Porque em 2013, ele teve a última grande complicação dele, que foi uma internação aí de 14 dias para fazer essa medicação. E ele, a médica que avaliava ele na cidade de Curitiba, né? Então a gente sempre ia periodicamente até Curitiba. Ela avaliou essa necessidade, né? Olha, infelizmente, como ele já é uma criança maior, como está chegando o momento, esse fígado está mais sofrendo do que sendo ajudado, chegou o momento da gente se preparar e buscar esse transplante, para aí sim dar uma condição de vida melhor para ele, que ele pudesse voltar a ganhar o peso ideal, né, os nutrientes que ele precisava. Patrícia, ele conseguia ter vida normal, escola, essas coisas, ou não? Isso sim. A única coisa que ele era privado, né, devido... Por quê? Porque uma criança que tem uma insuficiência hepática, o que acontece? Ela tem, no maior tempo, né, a barriga distendida. Então ele sempre brincava e ele tinha vergonha daquela barriguinha, né? Porque era uma barriguinha como se você imaginar uma pessoa muito magra, só com aquela barriga, né? Mas era por quê? Porque o fígado era muito maior do que uma criança da idade dele normal. Então ficava aparentemente aquela barriga maior. E por conta disso, ele tinha um risco muito grande de bater esse abdômen e ter uma hemorragia interna. Tanto que a gente também, todos esses anos, fazia acompanhamento com uma gastro, né? Onde ele estava realizando controle com endoscopia, para ver questão de varizes, de risco de sangramento. E aí, o que ele era privado nessa primeira infância, né? Ele não pôde andar de bicicleta, ele nunca foi estimulado a jogar futebol, né? A esportes mais bruscos, como o karatê, como briga, de brincar com os amigos, de bater, coisa. Então a gente tinha sempre um cuidado maior, que nada pudesse bater nesse abdômen, né? Por conta disso. Mas, no demais, graças a Deus, ele evoluiu normalmente, né? O cognitivo, o aprendizado, desde muito pequeno foi para a escola, ausentando-se apenas, né? Boa tarde, Luiz! Seja muito bem-vindo, obrigada pelo carinho.
boa tarde aos outros aí que estão chegando, Não é? né? Mas ficam à vontade aí para mudar as perguntas, a gente dá uma paradinha e responde as perguntas também. Compartilhe aí também com todo mundo. Estou mandando um montão aqui para ver se o pessoal chega para ficar aqui com a gente aqui à tarde. Olha, boa tarde, Rangel. Olha a Rangel aí também com a gente. Bem-vindos. E aí, assim, né, nessa primeira infância até o transplante, foi tranquilo, fora, tirando as internações, né, que ocorriam por conta dessa infecção e de o fígado não ter uma funcionalidade normal, né, porque a gente sabe que um dos nossos órgãos vitais, assim como o nosso coração e o nosso cérebro, é o fígado. Ele é fundamental para toda a nossa máquina, né, poder funcionar. Então, foi uma debilidade que ele teve. Depois dessa infecção de 2013, que a gente, então, começou a dar andamento aí ao processo de transplante, né? Onde o primeiro a ser o doador, que a gente tinha em mente, seria o pai dele. Só que o pai dele já tinha, na época, né, quadros de hipertensão. E uma pessoa que tem um pico hipertensivo, né, com grande alternância, ou que já faz uso de medicamento, que já era o quadro dele, ela tem muitos riscos, porque é uma cirurgia de muito tempo. A gente ficou em média 10, 12 horas. Eu acho que eu saí em 10 horas do centro cirúrgico e ele levou 12 horas para ir para o UTI. Então, é uma cirurgia muito longa. Então, esse doador precisa ser... eu fiz vários exames, desde o psicológico até de imagem, de sangue, para saber, né, dessa possibilidade de ser doadora. Mas no primeiro instante que falaram que ele não poderia ser o doador, eu não pensei duas vezes, eu já falei, eu vou ser e vai dar tudo certo. Né? Aí entra uma coisa que a gente aprende cada vez mais, né? Projetar aquilo que eu quero, projetar o meu objetivo. Então, pensamento positivo atrai resultados positivos. É criar na mente, né, Patrícia? E construir fora, né? Primeiro a gente constrói dentro da gente, para depois expandir para fora. Se não construir dentro, as possibilidades de construir fora são mínimas. Por isso que tantas coisas dão errado na vida de tantas pessoas, porque ela não constrói primeiro dentro de si. Né? Eu sempre costumo dizer, visualize antes, para alcançar depois. Obrigada, Patrícia, minha senhora. Um comentário aqui. Aí, o transplante, Patrícia, aí correu tudo bem, ok? E isso, em 2014, ele tinha 7 a 8 anos. Isso, 7 a 8 anos. Isso. Em 2014, a gente iniciou esse processo de pré-operatório. Então, a gente fez muitas viagens a São Paulo. São Paulo, da minha cidade, são 8 horas, né? Graças a Deus, a gente teve o apoio aqui da prefeitura. Então, a gente fazia as viagens de avião, o que tornava mais rápido, né? Porque de ônibus, quando a gente ia, eram 8 horas de viagem. E aí, íamos eu e ele, às vezes o padrinho dele ia junto, para estar fazendo essa bateria de exames, né? Eu fazia e ele fazia os que ele precisava. E aí, no final de 2014, como ele não era uma criança de extrema emergência, né? O que é uma criança de extrema emergência? Eles consideram aquela criança que já está muito necessidade, que está correndo risco do infarto desse órgão, do infarto do fígado. E o João, apesar de ter passado por uma colangite severa, a última que ele fez, de não estar nutrindo como necessitava, ele conseguiu estar bem, né? Então, ele não sendo uma criança de emergência, não houve uma data marcada para esse transplante. A gente era uma criança backup. Ele estava em espera. E aí, foi um final do ano, assim, muito na expectativa, né? Eu lembro que o João Vitor, ele faz aniversário sempre em janeiro, dia 24 de janeiro. E aí já tinha aquela expectativa de, uau, quando vai ser nós? Quando vai ser nós? Então, nós fizemos aí, reunir a família, reunir amigos, né? A gente tem, acho que não tem aqui ninguém do EJU, que é um grupo de oração que a gente tem e contato, e a gente teve muito apoio. Tem as minhas amigas, Luluzinhas, também não vi ninguém entrando ainda,
Mas assim, então reuni todas essas pessoas que têm um carinho muito especial pelo João até hoje, por nós, que nos apoiaram de todas as formas, e a gente fez uma festinha, né? Uma festinha para celebrar, para comemorar, que por mais, e que a gente nem imaginava o quão difícil seria, né? Mas nós comemorávamos naquele momento a oportunidade que o João ia ter de ter uma vida mais saudável e normal, né? Chegar nesse nível que hoje ele não tem praticamente nenhum, né, nem nada que o impeça de se realizar. Então, depois dessa festa, na outra semana, é que a gente recebeu a ligação de que seríamos nós. E aí a gente foi de carro, porque aí foi o pai e a madrasta dele foram com a gente, né? Como eu seria doadora, eu não poderia estar cuidando dele, então necessitava, né, do pai dele para fazer esse cuidado, acompanhar ele na UTI, né? Na nossa cabeça, é claro que tudo seria muito breve, né? Ah, ele vai lá para a UTI 2, 3 dias, que é o padrão, né? Que eles fazem do procedimento, já que é um procedimento muito extenso. E aí depois uma semana no quarto, tudo certo. E aí não saiu tudo bem dessa forma. Aí a tua próxima pergunta, eu acredito, mas acabou que deu tudo certo. Graças a Deus, né? E sobre o Vicente, é um outro processo, né, que você passou de vitória, né? Como de foi? vitória, de vitória. Então, só para concluir o João, antes de a gente fazer... Oi, Josi, bem-vinda! A Josi, eu acho que também acompanhou um pouquinho dessa história, é aqui de Jaraguá do Sul, da minha cidade. Seja bem-vinda, bem-vinda a todos os outros aí que estão, de repente, conhecendo um pouco dessa história de superação e principalmente de fé. Para fechar um pouquinho a história do João, então, né? Como eu falei... Eu só queria te fazer só mais uma pergunta sobre isso. Patrícia conseguia ter vida Patrícia ou só vida João Vitor nesse processo? Tu conseguia conciliar isso? Olha, Gil, essa daí acho que até da outra live, viu? Que aí envolve relacionamento, né? Um relacionamento que já estava abatido, que estava doente, né? Vamos dizer assim. Inclusive, na época do João Vitor, né? Eu já tinha recém conhecido meu atual esposo, Marcelo. O pai de João Vitor já está casado com outra pessoa também. Aí é outro leque de situações. Ok. Vamos abrir ele e na próxima que a gente vai marcar. Isso. Então, assim, tinha todo ali o sofrimento de ver o filho doente, né? No início, claro, o pai dele foi muito, né? Nós tínhamos uma relação, mas tem uma frase até que o médico falava muito na época, que às vezes quando a gente não é forte, e esse forte vem muito do que a gente aprende hoje, né? Ter esse nosso emocional em equilíbrio, né? O casamento, ele realmente não suporta. Um dos dois sempre pede, né? Então aí é outro assunto aí que busca aí, de repente, o Luiz Nunes para participar com a gente, que é de relacionamento, que vai cutucar ali, né? Quando as pessoas não estão totalmente preparadas e equilibradas para juntos enfrentarem essas situações difíceis. É verdade. A minha voz tá muito gente na equipe, mas tá tudo certo. Dá outro tema para uma próxima live. Pronto, não, então próxima live, com certeza. Pronto, continua agora a questão do transplante. Isso. E aí, como eu fui doadora, graças a Deus eu consegui ficar através do meu emprego, né? Já fui para o imposto, como uma cirurgia. É isso aí, Josi. Casar é um passo importante, mas necessário muita sabedoria. Por isso a gente tem o nosso amigo Luiz Nunes aí, que te orienta, te ajuda a descobrir o porquê que você não consegue encontrar a sua pessoa, ou qualquer pessoa. Talvez a gente encontra muitas pessoas que nos ferem, né, Gil? Porque a gente não conhece essa base para se buscar um relacionamento saudável e a sua pessoa, como diz o Luiz, né? Não sei se o Luiz está aí ainda. Ele entrou, não sei se ele está ainda. Porque, e a necessidade também, né, Patrícia, da gente se conhecer, né? Porque às vezes você está com baixa autoestima, busca de aceitação, e a outra pessoa não vai preencher um espaço que é você que tem que preencher em você.
É muito Exatamente. interessante. Aí, ó. Aí, Luiz, se Manda o você link tiver do aí, ó, Insta. marca o teu Insta, senão depois eu te mando, Isso. Josi. Pode deixar assim que eu te mando. Eu te marco lá numa postagem que ele fez, acho que ontem também, de um treinamento que ele tá fazendo aí, acho que nos próximos dias. Está Show de quase bola. vencendo as vagas já, provavelmente. Ele falou, né? Mas é muito bacana, Josi, você vai super adorar. O cara é fera. E outra, né? Eu sei que Muito. outra coisa que você tem muito em você, e eu, e a Gil, acho que todo mundo, a gente chama pessoas, né, que têm os mesmos valores. Um ser abençoado, né? Muito cristão. Até Isso. cantor ele é. Isso. Vamos parar de fazer propaganda por isso, Vamos. senão nós vamos ficar aqui até as 4. Com certeza. Aí, É, concluiu o vamos transplante? lá. Vamos. Isso. Aí, então, Ó a fechado, foi Luiz dia aí. Ah, não, 9. é Sandra também. Vamos. A Sandra que marcou pra Josi. Ó, Josi, tá o Insta dele aí nos comentários. A gente foi chamado no dia 9 de fevereiro de 2015, então foi o grande dia, né? Eu digo sempre o grande dia. Muita coisa aconteceu, dentre a ansiedade, da alegria, a preocupação, né? Mas a minha cirurgia, graças a Deus, foi muito tranquila. Eu me recuperei muito bem. No outro dia já fui caminhando, querendo ver o meu filho. Nós estávamos bem. Tem uma foto ainda que registra esse momento, né, o nosso primeiro encontro. Eu parecia um melão, né? A cara estava desse tamanho. No mais, tudo certo. E aí o João também ficou bem nos 4, 5 primeiros dias. E onde depois começaram as complicações. Por quê? Como ele era uma criança grande, né, já aí com seus 8 anos de idade, o meu órgão, a parte que se possibilita ser retirada, e olha que já foi em média quase 70% do meu fígado, ficou small size, que eles chamam, né? Pequena para o tamanho dele. Então, vocês estão escutando eco aí também? É só eu que estou escutando aí. Um pouquinho. Mas é só Não sei pouco. por quê. E aí começaram as infecções, a barriguinha dele começou a ficar distendida, tiveram que abrir, abordar ele mais 3 vezes, tá? Eu vou fazer um resumo, senão também vai a tarde toda aqui se eu contar tudo. E aí, a Josi quer casar com o Padre Fábio. É legal. Quem não, né, Josi? Quem não queria? E aí, começaram as complicações. E cada vez que os médicos se direcionavam a nós para dar notícias, a gente tinha sempre essa preocupação aumentada. E o mais interessante de tudo, que vale muito, muito colocar aqui, reforçar, olha que o período que as coisas aconteceram. 9 de fevereiro de 2015, pode procurar os calendários de vocês, foi a quaresma. Nós estávamos na quaresma. E outra coisa muito maravilhosa que nos aconteceu, eu fui acolhida também através, né, do pessoal da equipe do meu trabalho, consegui contato com Casa de Irmãs, o Hospital de Santa Catarina em São Paulo, que é gerido por irmãs, as irmãs de Santa Catarina. Então, assim, Deus preparou tudo com muito carinho, que tinha até uma amiga minha, a Fran, também não vi ela por aí, mas talvez ela assista depois, eu sempre tenho a minha externa, a minha gratidão por ela. Ela mexeu tudo sozinha e falou, não, vocês têm que ajudar, funcionário do hospital, vamos, né, para ela não gastar, porque para alugar alguma coisa em São Paulo era extremamente caro. Então, por tudo isso, Deus foi providenciando, e ela sempre falava assim, Paty, tudo do tempo de Deus. Ele provê e ele proverá. E cada dia lá eu lembrava disso. Cada dia eu via isso acontecendo. O quanto Deus ia agindo. Porque uma coisa que eu aprendi lá, e eu até falei na live com o pastor Rafael, né, o último mês passado, é que quando a gente para de olhar um pouquinho para nós e olha do nosso lado e olha na nossa frente, olha aquela pessoa que tem um problema maior que o seu, uma dor maior que a sua muitas vezes. Então são duas coisas: olhar e pedir pelo outro, agradecer pelo que você tem e pelo que você está passando. Então eu comecei a fazer esse exercício, essa prática,
E com as irmãs de Santa Catarina, eu aprendi a orar de uma forma muito mais forte, de uma forma muito mais poderosa. Sabe a sensação assim de você se sentir abraçada, acolhida, que eu não estava sozinha, que tinha ali a presença tão forte do Espírito Santo falando comigo? Confia. Confia que a tua missão é muito mais que isso. A tua missão é muito maior e a do João também. No momento, às vezes, a dor não te deixa refletir tudo desta amplitude. Mas mais tarde, lá na frente, quando tudo, o pior passar, e você olhar para trás, você vai compreender. E como diz a irmã Berenice, lá também, das Irmãs de Santa Catarina, o qual a gente tem imenso carinho, sabe? Ela sempre falava para mim, a gente tem que parar de se perguntar o porquê das coisas. Porque tudo tem um para quê. Então a gente passou a perguntar, para que eu estou enfrentando tudo isso? Para que o Senhor está me usando? Sabe? Patrícia, Isso tem uma diferença você muito grande na conseguiu nossa os vida. para quê? Tu já entendeu os para quê? Já entendi muito mais para quê. Você vai ver quando vai chegar no Vicente, né? Só preciso resumir aqui, eu me empolgo e falo demais. Mas, resumindo. E o livro também, antes de terminar a parte do João Vitor, fala Sim. do livro também pra gente. Uhum. Isso, só vou terminar o desfecho aqui para a Termina. história fazer o contexto. Sim. E aí, nessa dificuldade, o João foi abordado 3, 4 vezes, e eu não podia, com muita frequência, ir até os 40 primeiro dia, fazer essa visita a ele pela minha cirurgia, que também tinha risco de pegar alguma infecção, eu também precisava ter cuidado. O abdômen é muito cortado, então a dor era extremamente grande, dependendo do movimento, né? E aí, eu passei a visitar o João só depois de 50 dias, praticamente, com mais frequência, e ajudar a cuidar dele. Ele ficou 70 dias na UTI. 70 dias entre bem, mal e muito mal. E aí, como eu comentava, que era o período da quaresma, o que a gente fazia? A gente fazia vigília com as irmãs, eu ajudava nas missas com as irmãs, tinha missa todos os dias. E todos os dias, da intenção da missa, tinha o nome do João Vitor. Eram pessoas estranhas, que nunca ouviram falar de nós rezando pelo meu filho. Rezando por nós, né? Teve uma mãe no final de uma missa que até veio falar comigo. O que você precisar? Eu moro aqui pertinho, conte comigo. Então, assim, Deus vai gerando essa coisa tão poderosa, vai envolvendo, é como se Ele estivesse no teu ouvido falando assim, ó, eu estou enviando mais um anjo. Ó, até me arrepia de lembrar, de tanta coisa maravilhosa. A experiência mais forte da minha vida eu vivi nesses 90 dias em São Paulo. E aí, fechando com essa história da quaresma, de a gente fazer a vigília, aí numa das últimas vigílias, o padre chegou para mim e falou assim, eu quero que você hoje encerre a vigília. Porque não sei se ele percebeu que aquele dia eu acompanhei a cruz, os caminhos todos, e eu falava assim para Deus, Deus, eu me vejo nessa cruz. Eu olhava para aquilo e eu via tudo aquilo acontecendo, mas ao mesmo tempo eu sentia uma paz interior, porque eu tinha essa certeza que ele estava lá com o João, que ele estava restaurando tudo que precisava ser restaurado. E não foi diferente. Uma semana antes da Semana Santa, o João Vitor voltou para a lista de transplantes, ele precisaria de um órgão maior, e sendo um órgão maior, né, aquela coisa que as pessoas até falam, nossa, mas aí a gente precisa rezar para alguém morrer para a gente ter esse órgão? É uma sensação estranha, né? Mas infelizmente as pessoas têm esse ato de amor, e é um ato de amor triste para as famílias que perdem, mas bom saber que vai ficar esse gesto de amor aos que doam, aos que se entregam. É outro tema de outra live. E aí em setembro a gente sempre faz a campanha, muito bom de se conversar. E aí naquela semana que ele foi para a lista de transplante, que os médicos chegaram e falaram para nós, mãe, não tem mais o que fazer. É ele e Deus. E vamos ver se aparece um novo órgão para reabordar, para tentar melhorar o quadro dele.
E aí foi passando aquela semana, eu assistia a canção nova, e eu ia rezando com a minha convicção, disse, não, Senhor, eu sei que tu tens algo muito maior para mim. Eu sei que não acaba aqui. Na Sexta-feira Santa, para resumir, João tem alta da UTI. Ele acorda de tanta... Ele teve várias, né? De entubar, de ser entubado, e aquele procedimento do hospital. É você só tomar uma gelatina depois de estar muito tempo entubado, até para, né, a pessoa ir se reabilitando aos poucos. Naquele dia, ele pediu, eu não aguento uma gelatina. Eu quero só um pouquinho de arroz. E a enfermeira, emocionada, olha para ele e fala, João, você merece. A tia vai buscar arroz para você. Foi um momento em que não teve quem não chorou. Estava eu, a avó dele, meu esposo, todos se emocionaram. Ela acreditava na capacidade que ele tinha. E aí também ela falou, agora você vai voar para o parto, você vai sair desse UTI para não pegar mais nada e ficar bem. Aí ele ficou em média de 10, 12 dias ainda no hospital. E aí a gente ficou também hospedado mais uns dias na Casa das Irmãs. Onde, inclusive, para quem está aqui ou depois compartilha, olha lá na minha bio, no meu Linktree, tem a entrevista que eu dei para a Canção Nova, né? Lá em 2015, especial do Dia das Mães. Então a gente gravou lá na Casa das Irmãs ainda, né? E aí foi toda uma reabilitação. Ele saiu de lá com menos de 14 quilos, não conseguia andar, né? Ficou muito debilitado. A gente contratou uma fisioterapeuta do hospital para auxiliá-lo lá. Então, assim, foram mais uns dias ali de batalha. Mas ele firme, querendo, né? Acreditando, que é uma coisa muito bonitinha que ele falou para mim quando era pequeno. E eu também falei isso para ele, mesmo ele estando lá entubado, dormindo, que é um poder que a gente tem na nossa mente. Um dia do nada, ele falou para mim, mamãe, você sabia que a gente tem um poder muito grande na nossa cabeça? Que a gente pode desejar muito uma coisa e aquilo acontecer? Eu sabia, Ju. Eu sabia. E aí, tanto que um dia eu cheguei lá no UTI e falei, João, lembra daquele poder que tu tem, filho? Que tu fala para as pessoas do quão capaz nós somos. E ele lá, dormindo. Mas eu tenho certeza que aquele inconsciente estava ali trabalhando positivamente. Então, aí, enquanto eu estava lá, sem poder cuidar muito do meu filho, orando, de joelho, na capela, aquela capela maravilhosa dessas irmãs abençoadas, que fazem muito bem a muitas pessoas, que eu conheço a história delas, eu estava escrevendo, né? Eu estava escrevendo a nossa história. Aqui tem todos os detalhes que não dá para contar aqui, porque a gente vai ficar aí até a noite, né? Tem a minha biografia, a minha história de batalhas desde pequititinha, né? Onde eu perdi a minha mãe muito jovem, onde eu perdi logo depois de alguns anos o meu pai. Tudo isso aqui eu conto um pouquinho da minha história. Para quê? Eu não fiz para o mundo, eu não fiz para mim, porque livro não enriquece ninguém, né? A não ser que vire aí best-seller e seja grandes renomes aí, como Augusto Cury e outros todos por afora. Mas eu fiz para Deus. Para Deus mostrar ao mundo e a todas as pessoas que ele lerem, tenho essa certeza das maravilhas que Deus pode e realiza na tua vida. Só que ele nos deu o livre-arbítrio. Então, a escolha é sua. Buscar, acreditar, né? Então, isso entra aí no contexto que a gente depois vai finalizar da inteligência emocional. De como eu estou, desse olhar para você. Aonde você está e aonde você quer chegar. Desculpa. Eu acho que do Depende João, de nós, né, Patrícia? é o João, senão... É o poder da escolha, né? O poder da escolha. Nós temos esse poder da escolha, de escolher. Deus nos fez livre, né? A gente vê isso lá no Éden, com Adão e Eva. Eles tiveram o direito de escolher comer da fruta ou não. Comer o fruto ou não. E eles escolheram comer do fruto. É a prova que somos livres para escolher. Né? E com a inteligência emocional, a gente aprende a escolher com mais sabedoria. Porque a gente conhece assim.
E conhecendo assim, você conhece também a Deus. Porque somos imagem e semelhança dele. Isso é maravilhoso, né? Com E agora, certeza. né, fala um pouquinho da história com o Vicente pra gente também. É, Mais um mais um resumão, milagre. é difícil resumir, né? Aham, Dá sempre vontade né? de falar mais, né? E aí, Isso. passado então, em maio de 2015, a gente voltou para nossa cidade, para Jaraguá do Sul, depois de 90 dias em São Paulo. O João ainda teve que retomar algumas vezes, a gente fazia um período aí de 3 em 3 meses, a gente voltava para São Paulo para fazer a rotina de exames, para ver se estava tudo certo. E em agosto de 2015, então, eu me descubro grávida, né? Recém-operada e grávida. O que no momento, o primeiro momento foi de preocupação, né? Porque o médico nos orientou. É uma coisa que eu perguntei antes da cirurgia. Eu falei, mas doutor, se um dia eu resolver ter outro filho, essa cirurgia complica tudo isso? Então, ele falou, não, a gente só recomenda que se espere um ano, que é o período da cicatrização, né? Ficar completa, enfim. Só que também, né, em contrapartida, eu não podia fazer uso de nenhum método anticoncepcional. Nem injeção, nem medicação, né? Ou seja, a gente foi no famoso jeitinho de cuidar. Só que aí, olha que bacana isso que eu vou falar agora, Gil. O pessoal que está aí nos Hum, acompanhando, ou que vai assistir depois, olha o que o teu inconsciente faz com você. Quando eu fiz essa pergunta, lá no meu inconsciente, eu já tinha. Eu vivi um relacionamento amoroso novo. Eu estava com uma pessoa que amava, respeitava muito e que muito me ajudou, né, nesse momento difícil do João. Mesmo não sendo o pai dele, foi um grande parceiro, um grande amigo, a minha força, o meu apoio. Então, olha o que eu joguei para dentro do meu inconsciente. O Marcelo merece ter um filho. O Marcelo merece ser pai. E quando você joga algo pro teu inconsciente, o teu cérebro, ele vai trabalhar a favor daquilo. E olha o cuidado que você tem que ter, porque pode ser algo negativo que você está jogando aí verdade. dentro, que você tem, carrega aí dentro e não sabe, né? Então, só para entrar um pouquinho do que a gente trabalha hoje, né? Que é falando de inteligência emocional, inconscientemente, eu sabia, eu joguei, mesmo talvez se eu pensasse, poxa, mas o João teve tantos problemas, por que eu vou querer ser mãe de novo? Mas a gente nunca imagina que a história muda, que eu ia conhecer uma pessoa tão bacana, tão fantástica, que eu ia reconstruir a minha vida, e que essa pessoa também, por mais que às vezes ele falasse assim para mim, não, mas não tem problema. Eu via nos olhos dele o desejo de ser pai, né? Então, olha como o teu cérebro, e eu fui trabalhando com isso, né? E aí naquela coisa de, cuida, e de repente não cuida tão bem e acontece. Por que acontece? Porque você, lá dentro, Queria. inconscientemente, inconscientemente, Planejava. você tava Aham. lá, ó. Ai, mas ele merecia. Ai, mas ele merecia. E aí você permite. E as coisas Isso. acontecem. O O, cérebro isso. trabalha para aquilo. Então, aí, 2015 ainda, agosto, dia 22 de agosto, eu nunca me esqueço. Eu faço o exame, não tinha falado para ninguém que eu estava suspeitando que eu estava grávida, porque a mulher conhece o seu corpo, né? Então, tudo que eu estava sentindo era igual ao que eu senti da gravidez do João. Eu falei, meu Deus, eu preciso tirar da minha cabeça, porque eu não posso estar grávida. Não, deve ser coisa da minha cabeça, eu não posso estar grávida. Mas, para desencargo de consciência, eu fui lá, fiz o exame quietinha, não falei nem pro Marcelo, nem nada. Até teve um dia ali durante a semana que ele olhou para mim e falou assim, nossa, mas você já não era para estar no teu período menstrual? Eu falei, não sei, não fiz de bobo. Então, foi num sábado, inclusive. Aí ele veio, estava arrumando o café, e como a menina me conhecia muito, ela me mandou esse resultado por WhatsApp, né? A tecnologia ajudando já. E aí, quando eu estava na cama, e ele que tinha levantado para fazer o café. Quando eu olhei o exame,
eu caí num choro que nem eu entendia. Era uma mistura de alegria, de preocupação, do tipo, meu Deus, e agora? E a minha cirurgia? Como que vai ficar? Mas aquela coisa assim, como que eu vou contar pro Marcelo? Eu sei que eu só coloquei a roupa, saí do quarto, mas eu nem consegui chegar direito na cozinha com aquela cara de choro. Ele olhou para mim e falou, meu Deus, o que que foi? Eu abracei ele e falei, parabéns, papai. E aí não era um chorando, né? Já eram dois chorando. Porque a emoção dele tomou conta. Eu tenho certeza que ele já nem pensou no como seria, mas como que, né, tudo isso. E aí, então, eu descobri a gravidez de Vicente. Em 2015, ainda num ano que foi tão turbuloso, mas que teve aí uma graça tão vida, uma resposta tão maravilhosa. E para você ver, né, que daí agora que vai entrar a história do Vicente, eu entrei na gravidez cheia de entusiasmo e de vitórias. Eu vim com uma vitória. Eu falei, poxa, deu tudo certo com o João. Agora essa gravidez vai ser maravilhosa, vai dar tudo certo. Que bom, agradecendo a Deus. Boa tarde para quem está chegando. Quem perdeu o começo, diga, você vai tentar deixar gravada, né? Isso, quem com perdeu certeza. o começo aí desse grande bate-papo aí, a Gil vai deixar gravada. Isso, lá também no meu GTV. Passa pro que teu. bom. Isso, aí eu vou roubar e vou colocar no canal. Vai pra lá. E aí descobri, então, a gravidez de Vicente. Na primeira semana a gente decidiu não contar para ninguém, até fazer todos os exames. Aí depois, de início, a gente só contou para os meus sogros, né, que também era o primeiro netinho deles, né? Então foi toda uma alegria. E para o João Vitor, né, que saltitava assim do meu lado. Mamãe, eu vou ter um irmão, mamãe, eu vou ter um irmão. Ficou muito feliz. E aí fiz todo o necessário, pré-natal tranquilo, a gravidez perfeita, tudo certo, conforme era necessário. Conversei com o cirurgião de São Paulo, falou, não, tudo bem, agora fica com a cabeça tranquila, faz o pré-natal e vai dar tudo certo. E, de fato, a gravidez não demonstrou nada, nem um ultrassom demonstrou nada, porém, ele teve que nascer, assim como o João Vitor, né, uma semelhança muito grande dos dois. Os dois nasceram depois do meio-dia, logo 1h da tarde, de emergência, porque pararam de mexer na barriga. E aí, como o Vicente, a gente não sabia muito a história, o porquê, né? Quando ele nasceu, ele já começou a ficar cianótico, que é quando a criança começa a arrochar extremidades, né? E eu só escutei falarem assim, pai, vem comigo. E muito rápido colocaram ele do meu lado e tiraram. E como eu tenho uma boa experiência de hospital, né? Eu já fiquei com aquilo. Algo não está bem. Algo está acontecendo. E aí fui para a recuperação e o Marcelo demorava, não voltava. E como é de rotina, né? O bebê nasce, vai para o aconchego da mãe. Já vai para tentar a mamada, toda aquela rotina aí do recém-nascido. Isso não aconteceu. E aí ele só veio e falou assim para mim, ele nasceu 1h, isso já era quase 3 da tarde. Ele disse assim, olha, ele teve um probleminha, a médica ainda vai conversar comigo, mas ele vai precisar ficar na UCI, porque ele nasceu pequenininho, né? Na época ele tinha nascido com 2 quilos e pouquinho, 2,70. E aí ele vai ficar na UCI para recuperar peso, para ficar bem, para observação e tudo mais. Aí quando eu fui para o quarto, o Marcelo também ainda não estava, meu celular estava carregando. Aí uma das minhas amigas, dessas que eu comentei antes, que também me acompanharam, me deram muito apoio, sempre estiveram comigo, Luluz, amo vocês. E ela deu um furo, veio ali no grupo. Ela falou assim, meninas, preciso conversar com vocês. Aí ela estava dentro do centro cirúrgico, ela acompanhou a cirurgia. Então eu imaginei, ela sabe o que aconteceu. Aí ninguém me contou, né? Aí logo depois o Marcelo chegou e falou para mim, olha, conversei com a médica, já com aquela cara de choro, ele disse que veio para casa, viu o quarto montadinho, começou a chorar muito, por tudo que nós passamos, que não tinha nem feito 1 ano, tinha recém feito 1 ano, porque ele nasceu dia 6 de abril. E aí ele não sabia como contar para mim.
né? Estava envolto a dor, aquele impacto para ele. Imagina, primeiro filho, tão desejado, tão esperado, e aí você, putz, vai começar tudo de novo. E aí ele conta para mim, ele disse, olha, a médica mais ou menos me explicou que é um problema cardíaco que ele tem e que ele vai precisar de cirurgia. A solução é só cirúrgica. Ah, eu fiquei arrasada, né? Aí eu já tinha aprendido diferente. Daí eu falei, meu Deus, para que dessa vez? Para quê? Sabe? E por mais forte que você tem que ser, por tudo isso que a gente aprende, nesse momento, o chão sai do teu pé. Então, às vezes, é um cuidado que eu sempre falo para as pessoas que tem que ter, né? E é a mesma coisa com pai e mãe. A gente fala com Deus, que é igual, mas a gente às vezes faz isso com pai e mãe. A gente fica tão magoado, a gente questiona, a gente não quer mais saber de você. Poxa, por que você está fazendo isso comigo? Aí tem aquele momento ali que o coração briga, a gente fala assim. Mas depois que passa esse momento, que você se acalma, né? A gente até teve a madrinha do João Vitor, a Luciana, também não vai poder estar aqui, mas depois ela vai assistir. Ela fez contato com o padre, falou, olha, padre, se você puder, tem um bebezinho assim, que acabou de nascer e está precisando muito de oração. Querido padre Diomar, se você vê, foi lá de coração aberto, já era 10 horas da noite, fez oração pelo nosso anjo, começou toda uma nova caminhada de oração. Aquele mesmo povo que rezou com a gente, que está lá em São Paulo, se uniu, falou, não, vamos juntos. Fizemos terços, né? Pedindo, intercedendo a Deus que essa graça acontecesse. E foi maravilhoso. Só que aí, além a notícia cardíaca, né, já foi um baque. Aí, no terceiro dia que ele tinha nascido, eu fui conseguir conversar com a médica cardiologista. Aí ela falou para mim, inclusive ela conhecia todo o meu histórico do hospital, por todas as passagens do João Vitor lá, né? E aí ela disse assim, mãe, o problema cardíaco dele não nem se equipara com o problema que o João teve. Porque ele vai lá, ele vai operar o coração, vai ficar tudo bem, ele não vai precisar nem fazer uso de medicação, que o João vai fazer uso de medicação a vida toda, ele não vai precisar usar medicação a vida toda, vai ficar tudo bem, tudo certo. E aí ela continua. Mas ele está fazendo uma infecção muito severa, muito grave, o que pode levar ele a fazer uma hipoglicemia. E essa hipoglicemia, que ele já estava ali naquele momento fazendo, que é a queda, né, a falta do açúcar ali na cabeça, pode levar ele a fazer um derrame. E essa é a nossa preocupação. Isso foi uma sexta-noite. Aí eu já estava de alta hospitalar, né? Eu ia para casa, ia lá tirar o leitinho, fazer tudo, né? Que eu sempre amei amamentar. Então eu estava cuidando para poder amamentar o Vicente. E aí no sábado de manhã, quando a gente chegou lá para fazer esse procedimento, tirar leite, vê-lo, ele já tinha recém-chego, estava geladinho, branquinho. Aí eu perguntei para técnica de enfermagem, falei, por que o Vicente está assim, frio, friozinho, branco? Ela falou, ah, mãe, ele foi fazer uma tomografia. Aí, né, a gente já tem uma bagagem de hospital, a gente já conhece a rotina, já fiquei muito preocupada. Falei, talvez o pior tenha acontecido. E aí a gente foi para casa almoçar, os horários de visita, aquele dia eu tinha decidido o João conhecer o Mano, né, porque era o sábado que tinha a visita dos irmãos. E aí me organizei, fui almoçar e falei já até com a minha cunhada que ela fosse levar o João Vitor mais tarde lá para conhecer o Maninho. E aí o médico nos chama antes do horário da visita. Disse, olha, o médico quer conversar com vocês, papai. Aí eu já falei pro meu marido, falei, não, eu vi que algo não estava bem. Fomos lá, cheguei lá ali na incubadora, não tinha ninguém, não tinha enfermagem, não tinha ninguém ali no posto. E ficamos ali, olhando o Vicente. Branco, branco, branco. Olha para sua parede e imagina, assim estava o Vicente. Branco. E aí, quando o doutor chega, doutor Leonard, o anjo, né? Eu sempre falo o anjo do Vicente aqui na Terra,
Ele acha muito engraçado se ele assistir, fica o meu abraço ao nosso anjo, Dr. Leonard. E ele me conhece do hospital. Então, quando ele me viu, eu vi na cara dele um susto. Você é a mãe do bebê? Eu falei, eu sou a mãe. Pode falar o que aconteceu na cabeça. Porque eu já sei que ele é neuro, né? Eu só não sabia que ele atendia lá no infantil também. E aí, ele olha para mim, puxa o celular e vai mostrando as imagens. Só sangue. A cabeça recheada de sangue, sangue, sangue. Falou, pois é, mãe, ele fez um derrame cerebral. Eu não posso não fazer nada, porém ele não tem quadro clínico favorável para eu fazer a drenagem que precisaria ser feita. Aí eu disse, olha, doutor, o que for possível, cabível, e enquanto houver vida, há esperança. Faça o que for necessário. Aí meu marido já muito emotivo, ficou arrasado. E a enfermeira na época, a Neia, nos conhecia muito bem também, pelo histórico do João. Ela olhou para mim e falou assim, e o Mano? Eu falei, pois é, eu ia trazer o Mano hoje à tarde para conhecer. Mas traz, dá um jeitinho de trazer ele. Porque na cabeça deles, tanto do médico, talvez, né, que algumas vezes ele falou isso pra gente, e da enfermeira, talvez ele não suportasse passar por aquele procedimento. Era só para colocar uma válvula, que eles chamam, né, para expelir um pouco aquele sangue, para ele receber, melhorar o hemograma e suportar a drenagem na segunda-feira. E aí eu falei, doutor, faça o que for preciso para tentar. E aí ela pediu, então, não, mas traz o João antes e que ele venha aqui conhecer o Mani. Aí liguei para minha cunhada, pedi, ó, você consegue vir já e tal, tal, tal. Não, beleza, a gente vai. E logo chegaram. E aí essa minha amiga que trabalhava na época do centro cirúrgico, hoje ela é uma consultora materna maravilhosa, tá aí arrasando os corações das mamães. Beijo, Lília. Acho que ela não tá aqui também. Ela foi voando, literalmente voando, porque de Xereda, que é a cidade onde ela mora, até aqui, olha, dá acho que uma meia hora, 40 minutos. Ela veio em 12 minutos para entrar na cirurgia dele. Quase infartou o marido, ela veio em 12 minutos. Xereda era aqui no Jaraguá do Sul. Quem conhece, quem é daqui da região, Aline, boa tarde, sua linda. Obrigada pela presença. Quem conhece sabe que é longinho, ela veio em 12 minutos. Ela disse, eu preciso estar lá. E aí, beleza. Aí minha cunhada trouxe o João Vitor, ele chegou próximo de nós. Ele disse assim, mamãe, dá licença, eu vou conversar com meu irmão. Meu Deus! Aí ele chegou pertinho, não, me arrepia, só te lembrar, você não tem noção. Ele chegou pertinho da incubadora e naquele dia eu não sabia o que ele tinha falado. Não fazia ideia do que ele queria falar. E aí ele diz hoje, né, ele contou para nós, e depois outra coisa que eu vou contar aí, depois do procedimento que aconteceu. Ele disse que falou assim pro irmão dele, Vicente, teu nome é aquele que vence. O meu significa homem vitorioso de Deus. Então, assim como eu, tu vai vencer. Menina, eu tô arrepiada. E Deus vai te dar um coração novo em folha. E aí, a gente desceu. Ele foi pro centro cirúrgico, o João passou mal, ficou muito nervoso. Ele ia, a cada 5 minutos, ele ia no banheiro. Fez diarreia. E aí, quando a gente foi muito rápido, porque era só fazer o procedimento da válvula. E aí, a minha cunhada ficou com ele lá. E a gente subiu para a UTI para levar o Vicente de volta. Quando a gente saiu, né, a gente acompanhou tudo, o médico esperou. E eu perguntava para o médico, quais serão as sequelas? O que vai acontecer agora? Mãe, um dia de cada vez, eu não tenho o que falar. Eu não sei se ele vai sobreviver. Então, o seu Marcelo até sempre fala, né, eu não aguentava mais escutar o médico. Ele queria fugir. Toda vez que o médico ia, ele queria fugir. Ele não aguentava escutar. Né? E aí a gente foi. Quando eu saí lá fora, tava aí muito dessas minhas amigas com a minha cunhada, com o meu cunhado, né? Estavam essas minhas amigas, as Lulu, alguma delas, né?
A Lili, inclusive. Todas com cara de choro. Todas com cara de choro. Falei, gente, o que está acontecendo? Não, olha isso aqui, olha isso aqui. E tem uma foto que está no meu Instagram, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história do Vicente, que não dá para contar tudo aqui também. Eu criei um Instagram, @VicentePedre. Lá eu coloco toda a evolução dele, tudo que hoje ele está vencendo. Nesse Instagram está essa foto que eu vou falar agora. Quando o João passou mal, ele deitou numa poltrona e adormeceu. Quando ele levanta, minha cunhada olha para ele e fala, João, pera, tem um negócio no seu braço. E aí ela olha e fotografa o que tinha no braço dele. Um coração tatuado, certinho, do jeito que ele dormiu, provavelmente formou. E aí ele chega lá para fora e fala para as meninas assim, aqui ó, é a resposta que Deus me deu da minha oração. Vicente vai ganhar um coração novo e vai ser tão vitorioso quanto eu fui. É um momento que não dá para não chorar quando a gente vê. É verdade. Até eu tô aqui segurando para não... E aí É a muito gente lindo. saiu, imagina, também chorei, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Dia após dia, Vicente ficou alguns entubado. E algumas vezes ainda a gente ouviu do médico, né? Eu não sei as sequelas, eu não sei se ele vai suportar. Tanto que na segunda-feira, quando foi realizada a drenagem, depois de ele ter recebido sangue, né? Ele foi para outra cirurgia, que levou mais de 2 horas. Ele quase morreu na mesa. Ele parou. Teve uma anestesista que eu conheço, e ela falou até para essa minha comadre, assim, gente, quase perdemos um bebê hoje. Então veja, na sua vida, leva isso para a tua vida. Quando é missão, quando Deus quer, tá? E para vocês já ficarem ligadinhos, meu segundo livro, A Minha Missão, que se Deus quiser, até o final do ano cair, falar muito disso. Deus tem um propósito para a sua vida. Naquele momento eu ainda não entendia qual era o meu propósito. Eu não conhecia a minha real identidade. Embora eu já sempre amei falar, né? Sempre fui meio artista, fiz teatro, fui voluntária no hospital como palhaça, adoro levar alegria, adoro pessoas, isso é muito do meu perfil. Mas você não compreende com exatidão aquilo que te move e aquilo que tu tem para cumprir. E tudo isso foi sendo transformado e foi me levar a isso. Viver cada dia buscando aquilo que o Vicente precisaria para se recuperar. Vendo ele a cada dia ali evoluindo naquilo que ele precisava. Quando o médico nos dizia que, por vezes, ele não sabia o que esperar. E hoje, quando eu mando os videozinhos das terapias que o Vicente faz, ele faz muitas terapias, todos os dias, a nossa rotina é muito puxada, né? Mas quando eu mando, quando ele começou a andar, quando ele começou a sentar, quando ele começou a fazer os primeiros sons, sempre fui muito de mandar para os médicos. E eles falam, nossa, o Leonard mesmo uma vez, né, pena que ele não tá aqui para falar assim, ela não tá mentindo, é verdade. Ele olhava para a tomografia do Vicente, olhava para mim, falava, mãe, você entende isso daqui? Eu falei, eu entendo. Um lado da tomografia dele, para quem conhece, para quem já fez exame, não aparece nada, é preto. Então você veja bem como essa criança anda, como essa criança fala. Sabe? Porque Deus quer. Deus age em nós para que nós façamos o necessário. Mas nós precisamos permitir, nós precisamos acreditar. Então eu sei que meus filhos, João e Vicente, são obras, são resultados desse amor maravilhoso que Deus tem por mim e por você. Cada um que está aqui, cada um que está na sua casa. Então não desperdice isso. Não abra mão de receber tanta coisa maravilhosa que Deus tem para a tua vida. E é isso que me motiva a escrever meus livros.
sabe? Que as pessoas leiam e acreditem muito mais. Então, às vezes, a gente vê as coisas, vê sinais, e a gente não percebe a grandiosidade, não percebe que a gente jamais está sozinho. Jamais. Gil, já falei demais, né? Pode falar. Em algum momento desse processo com os teus meninos, tu se sentiu desanimada? Em algum momento perdeu a esperança? Como eu falei ali, né? Naquele instante que você recebe, né, essa notícia difícil, ou principalmente por ser uma segunda vez, né? Por exemplo, o João, lá em São Paulo, eles abriram 5 vezes, né? Então, você está ali no processo de rezar, de acreditar, de se sentir bem. Aí, você vem e parece que fala assim, né? Mais uma rocha, mais uma queda. Aí, é de ser humano. É de ser humano questionar e dar aquela caída, sabe? E dizer assim, poxa, mas eu não vou conseguir desse jeito. Não tem como. Por quê? Por quê? Por quê? E infinitamente você vai lutando, mas nem sempre você vence. Então, mais uma vez a gente reforça essa importância, né? De buscar se conhecer. Porque quando a gente se conhece, hoje, a gente tem essa percepção melhor. De ter autocontrole. É verdade. Mesmo que você perca, porque você não vai passar a ser perfeito. A sua vida não vai ser perfeita. Vão continuar os desafios, vão continuar as dificuldades. Mas espera lá, eu tenho um olhar diferente. Eu sei de uma coisa que eu posso fazer que posso mudar a perspectiva. E a gente nunca pode dizer que vai mudar o outro. Mas quando eu mudo, as coisas ao meu redor se transformam. Com certeza. Eu consigo buscar as coisas de uma forma melhor, né? E ter esse autocontrole para viver em equilíbrio, né? Então, sim, claro que a gente passa, a gente enfrenta, a gente chora, a gente pensa que não vai levantar, mas aí você olha para aquele serzinho, o João era um pouquinho maior, mas pensa o Vicente, ele usou sonda gástrica até fazer cirurgia cardíaca, que foi lá por 4 meses. Vicente tem 8 cirurgias hoje nas costas. Então pensa, cada vez, agora ele tem que operar. Aquilo te machuca. Verdade. É um serzinho indefeso. Mas aí, como que eu buscava essa força? Em Deus. Em Deus. A Patrícia, tu não tá sozinha. E isso é pro bem dele, é mais um passo. Vamos lá, vamos vencer em Deus. Crucifixo na mão, terço na mão, oração. E a gente nunca está sozinho. Deus sempre envia anjos, sempre. Às vezes você não se dá conta que aquela pessoa que chega para você, que está perto de você, que faz algo que às vezes para você parece tão pequeno, mas é Deus te falando. Isso, eu também vejo muito Deus nas pessoas, sabe? Ele não vai descer do céu, né, Patrícia? Só Ele Deus usa sabe. seres humanos para nos abençoar, porque Ele quer que amemos e abraçamos uns aos outros, né? E tem gente que quer ser usado por Deus e tem aqueles que não querem, mas aqueles que querem fazem a diferença na nossa vida. Aí, não é? Aí, fala pra gente um pouquinho. Você passou por essa história, né, de superação com teus filhos, esse aproximação com Deus, essa fé, esses milagres todos. Mas em que momento Patrícia resolveu olhar para si, buscar conhecer melhor sobre si, o que aconteceu ou como foi tudo isso? Conta pra gente. Então, né? Eu trabalho aí há 12 anos no hospital. Para todo mundo sabe que do ano passado para cá a situação não tá fácil, né? É outra live que a gente pode, eu vou estar fazendo já logo em breve a data aí com uma neurologista, vai ser fantástico, onde a gente vai falar as consequências do Covid além do físico, né? Vai ser top.
E vindo disso, de toda aquela pandemia, eu não fiquei muito tempo em casa com as crianças, mas ouvia mães, ouvia os relatos nos hospitais, o quadro de pessoas em busca do hospital por surto psicológico grandemente aumentado, sabe? Jovens, 14, 20 anos, 30 anos, cometendo tentativa de suicídio, tirando a sua vida, surtando, com tanta notícia ruim. E aí, o que eu pensei? Eu falei, bom, meu filho precisa cada vez mais de mim, né? Por quê? Porque ele tem um atraso cognitivo, ele tem um atraso motor, e tudo é mais difícil para a gente fazer ele compreender. E aí, eu também não queria ficar absorvendo, além de estar o dia inteiro absorvendo essa notícia ruim, né? A minha profissão lá dentro do hospital, não tem como eu não saber, né, o que está acontecendo. Eu pensei, bom, eu preciso encontrar alguma coisa que ocupe a minha mente, que faça bem para mim e que possa acrescentar ainda mais aquilo que meu filho precisa, os meus filhos, né? O João aí já é um adolescente, então também já vem os questionamentos da adolescência, as alterações, então é todo um conjunto. Só mentira. Uhum. E aí, fui fazer aquela... E eu nem era muito do Instagram, nem tinha muito vínculo com essa coisa toda aí de, né, do mundo digital. Eu também não. Esse mundo é novo para mim. Mas eu lembro que até foi no Facebook que eu tinha mais intimidade com o Facebook. E aí eu fui fuçando, fui olhando. Aquela coisa de passar dedo, né? Chegava em casa à noite, tinha aquele tempinho, ficava ali. Quando eu me deparei com quem? Com um anúncio. Busque para seus filhos a inteligência emocional. Eduque seus filhos com mais amor. Quem era? Márcio Michele. Anunciando Desafio dos Pais. Nossa, eu falei... E de tantas outras coisas, eu sei que naquele... Eu chorei tanto, naquela live de Márcio. Eu chorei demais. Tá fazendo um ano, né? Junho fez um ano que eu dei início ao meu curso. O meu, né, também, mas eu chorei horrores ali. Então, aí foi assim. Me inscrevi, eu sei que até em outros aí, tinha uma moça também na época, eu não recordo o nome, que eu me inscrevi. Mas por que Márcio mexeu comigo? Porque Márcio fala a minha língua. Porque Márcio usa neurociência e Deus. Sabe? Quando ele falava de Deus, falava provérbios, falava aquelas coisas que, poxa, até te sacode, assim, né? Porque a gente não é tão esperto para a Bíblia quanto ele, que ele consegue comparar o dia de hoje com o que é rico que está na Bíblia. Muito interessante. E ele sempre fala, né? O melhor e maior livro tem tudo que você precisa. E nós, às vezes, não sabemos nem procurar o que eu quero falar, onde que está. Então, ele foi me cativando, e eu fui fundo. E cada dia que eu entrava online, gratuito, ele ali entregando aquela coisa maravilhosa. Aí chegou no domingo e não resisti. Meu marido olhava para mim e falou, nossa, é a tua cara, né? Eu sei que você está implicado. Vamos lá. E ele ainda estava desempregado, meu marido, né? Passamos aí, no ano passado, um desafio também. Patrícia, ele fez contigo ou não? Ele me acompanhou, fez maestria com os homens, sabe? Acompanhou o CPA, ele me acompanha, assiste as aulas. Agora tem algumas aulas novas lá que a gente precisa assistir, que o Márcio colocou. Então, assim, ele teve também a mesma percepção do quanto a mudança é valorosa, do quanto a mudança agrega na nossa vida, né? Então, com certeza, a gente caminha de uma forma muito mais leve. Os meus filhos, o Vicente não é muito, mas o João já teve a percepção do que eu busco melhorar. Que nem eu falei, não é que eu não falo nunca mais, não é que eu não perco a paciência nunca mais. A gente perde, é difícil buscar o autocontrole, é difícil, né? Quando você sabe o que acontece, o teu cérebro te cobra mais. Então, o que você está fazendo? Você sabe que não é para fazer assim. Entendeu? Então a gente tem mais ciência. E é por isso, por esse motivo, né? Por toda a minha história, minha biografia, por tudo que eu me apaixonei aprendendo com o Márcio Michele, que eu escolhi que o meu nicho
será mães. Então, hoje eu estou aí com a primeira turma, a gente está fazendo treinamento, estou gravando aulas, quero entrar em julho fazendo lives todas as quarta-feiras, trazendo um pouquinho de conteúdo, algumas quarta-feiras com convidados, com temas grandiosos. Então, é uma coisa que eu sempre falo para as mães, você só vai conseguir educar melhor os seus filhos a partir do momento que você estiver bem, que você tiver essa percepção da onde você está para onde você quer chegar. Então, é o que nosso trabalho, né, Gil? Orientar, ajudar, conduzir a transformação das pessoas. É verdade. Eu percebi na minha vida a transformação que aconteceu na vida dos meus filhos depois do meu processo, né? Da minha transformação. E conta pra gente, Patrícia, você precisou ressignificar algum evento da tua vida? Quem não, né? Um contexto tão lindo, quem não? Como diz nosso leitor, Márcio Michele, o cara, se achar alguém que olhar para nós e falar assim, eu não tenho trauma, eu não tenho nada, eu tô ótimo, não carrego nada, tá enganando a si mesmo. De Marte. Você fala, veio de Marte, porque daqui não tem ninguém, não conheço ninguém. E ele estudou, fez pesquisas, passou muitas pessoas já no caminho dele para ele afirmar isso. E, de fato, a gente carrega muita coisa antes do início lá, né? Para quem não estava, assiste depois. Eu fiz menção do que o nosso inconsciente é capaz. Isso. Isso é pro positivo e isso é pro negativo. E quando então, a gente tem o autoconhecimento, né, Patrícia? A gente começa a fiscalizar. Não é porque eu tenho autoconhecimento que eu agora sou super protegida, não. Eu tenho que sempre estar observando o que eu estou quero. Vou continuar. Travou, Patrícia? Voltou? Tá, voltou. Uhum. Pronto. Aí continua. A questão do ressignificar. Aí, assim, aquela frase, às vezes, que tua mãe e teu pai te falaram, e a gente mais uma vez vai falar, né? Não estamos aqui para achar culpados, nem culpar nossos pais, porque é uma coisa que eu também posto muito no meu Instagram, pessoas feridas ferem, né? As pessoas entregam o que elas têm para entregar, o que elas transbordam. Então, por isso, ter sempre esse cuidado e ver o que nós queremos para nós estamos transbordando para os nossos filhos, para o nosso esposo, para as nossas relações de amizade. Então, às vezes, teu pai e tua mãe, lá na tua infância, ou nem falaram nada para você, mas talvez seus pais brigassem muito, discutissem muito, talvez sua mãe ficasse muito sozinha, seu pai era mais ausente. Tudo isso pode ter gerado em você feridas emocionais. Também já trouxe um pouquinho lá no meu treinamento das feridas emocionais. Feridas do abandono, da humilhação, da rejeição. Então, quando a gente não tem esse sentir-se amado de verdade, e a gente gera isso em nós não vamos ter percepção. Eu não vou saber, eu me sinto abandonado. Não, mas está aqui, no nosso inconsciente. E mesmo que a gente não saiba, mesmo sem se dar conta, em alguma área da tua vida, isso vai te ferir, te machucar. E eu gosto muito de trazer, Gil, o exemplo, né, do meu dirigir. Tá? As pessoas falaram, eu falei isso toda a live. Mas por quê? Porque foi um fato assim. Inconscientemente, eu ouvi uma frase: você não é capaz, você não faz direito, você não consegue. Para mim, passou. Não, beleza, esqueci, nem dou bola mais. Mas o meu inconsciente dizia para mim: você não é capaz. E o que gerava? Medo. Medo de dirigir. Eu sentava no carro, parecia que todo mundo já via me bater. Parecia que estava todo mundo para vir para cima. Sim, parecia que eu não precisava nem acelerar, alguém ia me achar. E isso foi a primeira transformação que veio do imersão. De eu me descobrir esse trauma. Foi uma das coisas, depois de eu ressignificar, que levou embora. Ficou leve, no domingo, né? Eu ressignifiquei. Na segunda-feira, eu pensei, pera lá, como é que eu vou fazer para voltar a dirigir? E aí me indicaram o Paulo. Paulo, se assistir esse vídeo, tá me devendo a foto ainda. Então fizemos a última foto da nossa aula de direção. E aí encontrei Paulo.
do jeitinho dele, às vezes brigava e falava pra mim assim, ó, pode chorar, pode fazer o que quiser aqui dentro, mas você vai fugir. Chorei, fiquei nervosa. Teve um dia que eu cheguei em casa, meu marido falou, o que foi? Eu não conseguia quase ficar em pé, de tanto que as minhas pernas tremiam. Foi o dia que ele me ensinou a estacionar. Sabe? Então, assim, você passa cada coisa por uma coisa, às vezes, muito pequena. Claro que aí cada um vai carregar a sua história. Às vezes foi uma criança que só aprendeu a base do chinelo, da vara, do castigo. Ou muitas vezes ficou escutando daquela mãe, você só me atrapalha, eu não consigo fazer mais nada por sua culpa. A criança cresce, ela acha que esqueceu, que passou. Mas não esqueceu, né? Lá na frente, quando ela tiver que tomar a decisão de um relacionamento, por exemplo, ela vai pensar 2 vezes, vale a pena casar? Para ter filho, para daí atrapalhar a minha vida? Sabe? Daí quando vem as dores, as pessoas não fazem ideia de onde. Mas tá lá dentro, né? É isso aí. Tá lá dentro. Patrícia, vamos encerrar, que a gente já tá em 1h15. Vamos fazer muita live ainda. Não é? Fala mais um pouquinho do teu trabalho para o pessoal que tiver interesse em questões de coach de mães, aí como a Patrícia está fazendo esse novo projeto dela. Isso, até estou finalizando aí, para quem quiser ver, tem no meu feed o depoimento da Darcy, né? Uma querida que confiou na minha experiência, recente experiência, mas com muito carinho, dei o meu melhor e está aí tendo resultado. Fez esse vídeo para agradecer o pouco de transformação que ela já está vivendo nos dias dela, no relacionamento dela com a filha, que ela enfrentava grandes dificuldades. Então, assim, a minha gratidão. E eu escrevo aí, se você está precisando, quer fazer uma educação mais leve com seus filhos, né? Existe todo um caminho, existem muitas dicas, mas eu lembro o essencial. Olhar primeiro para você. Como você está? Você estando bem, você vai ter todo o resto, você vai compreender muito mais o que você quer entregar para os seus filhos. Então, pela minha história, pela minha biografia, passando aí por esse curso de formação da inteligência emocional, que eu optei por ajudar essas mães, por entregar muita coisa. Estou caprichando no meu feed, já tem muita dica, dá uma olhada lá. Tem meu Linktree para quem quer saber mais da minha história. Em breve vou lançar a minha missão, meu segundo livro. Então, assim, quero transformar. Estou programando, estruturando a minha palestra, né? A minha palestra vai se chamar Educar com Amor. As minhas lives aí de quartas-feiras vou trazer esse mesmo tema para aí ficar mentalizado das pessoas, esse grande conteúdo, essa grande entrega que eu quero fazer aí para a mãe, para quem um dia pensa em ser mãe, para as mulheres que de repente estão passando por uma situação difícil, né? Eu quero experimentar, eu quero falar comigo, me chama no direct e a gente vê aí qual é o melhor caminho, né? Qual é o teu prioridade, o teu primeiro objetivo que você precisa alcançar. Então, vai lá no meu feed, espia, conhece, e qualquer dúvida, só me chamar no direct. E se quiser, meu livro também está lá no link, está no Amazon, todos os detalhes desta história que vai continuar a minha missão. Muito bem. Eu queria te agradecer por você ter participado aqui junto comigo, contando um pouquinho da tua história. Eu também tenho. Eu estou fazendo um projeto que eu quero trazer todos os sábados, né? Histórias de mulheres que inspiram, né? Que inspiram outras mulheres a buscarem, né, o conhecimento sobre si. Meu nicho é sobre autoconhecimento, sobre o se conhecer a si mesmo. Então, se você também tem interesse, manda um direct o meu WhatsApp. Também estou pretendendo abrir uma nova mentoria, né? E desenvolver isso aí. Passar um pouquinho de tudo que eu vivi e do que eu aprendi para outras pessoas. Para elas poderem ter sua vida transformadas também, como eu, como Patrícia. Muito obrigada, Patrícia, por essa tarde aqui junto com você.
Deise Aham, a Sandra Leite chegou aí no chegou finalzinho. Um também. abraço. Sim, isso. Um beijo para todo mundo que participou aqui junto com a gente. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês, né? Fiquem com Quem não Deus, chegou antes, né? né? Assiste Isso, aí assiste depois. depois. Isso. E pronto. Tchau. Tchau, Patrícia. Um Beijo grande para todo abençoado sábado, mundo. um excelente domingo Para a todos. todos. E lembre-se, Tchau. você tem grandes possibilidades, né? Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.